Ora bem, a questão que nos traz hoje é de foro um bocadinho mais pessoal. Ahm, Gostava que as pessoas conhecessem um bocadinho melhor a tua história, porque é isso, por trás de um profissional há sempre uma pessoa, não é? Aham, E parecendo que não, aquilo que também a minha experiência me tem mostrado é que o encaixe. Eu tenho tendência a ser um bocado casamenteiro, sabes? Gosto de juntar a pessoas cujo potencial de funcionamento em conjunto é forte. Ahm, e acho que aí o fator humano desempenha um papel muitíssimo importante. E dá para perceber o quanto nestas questões do acerto no escolher do psicoterapeuta, isso pode ser importante. Quem é a pessoa que temos do outro lado, a sua história, a sua forma de ser. Não é que as pessoas tenham necessariamente de conhecer a história de vida dos psicoterapeutas, não é essa a questão, mas a conexão dá-se a um nível humano. Um, e também queria aproveitar para deixar aqui também esta mensagem a muitas pessoas que ficam com uma imagem negativa dos psicólogos porque não gostaram da sua primeira experiência, da sua primeira tentativa de fazer psicoterapia. E depois isto fica, de alguma forma, alargado a toda a comunidade psicoterapêutica. O que não é só injusto para os psicoterapeutas, mas sobretudo para a própria pessoa. Se está a limitar a si própria, baseada numa crença de que todos os psicólogos funcionam da mesma maneira e todos eles vão ser iguais àquela ou àquelas primeiras pessoas que conheceram. Isto é como eu disse, depende um bocadinho do encaixe, da maneira como nós nos encontramos, ou desencontramos da pessoa a quem estamos a pedir ajuda. Nesse sentido, gostava que as pessoas conhecessem o ser humano que está por trás da psicóloga, Susana uhum. Rodrigues. Ok, obrigada pela pergunta. Ela é pertinente, mas tem muito a ver com a minha maneira de estar também como terapeuta na relação com os meus pacientes. Eu levo muitas coisas da minha própria história para a terapia. Se essa coisa for coadjuvante do tratamento da pessoa, eu não hesito em levar. Claro que não foi isso que nos ensinaram na faculdade, ok? Na faculdade ensinam-nos uma postura mais imparcial, de menos envolvimento, recato, blá blá blá. Eu não estou a dizer que isso é mau, eu não ponho isso em causa. A minha maneira, depois de 34 anos a trabalhar nesta área, é diferente. Pronto. Prefiro um envolvimento mais humano, mais calorístico, não sei se a palavra existe, se é um neologismo, não interessa. Passou esse. Pronto, mais caloroso, vamos a dizer assim, mais próximo do outro, mais teta a teta, e se encaixar bem, temos aqui outra convidada, que é a Yuki, vemos só o rabo dela, ok? Pronto. Ahm, Hoje temos o Nick também, vou apresentar-vos o também. Nick. Já agora, desculpa a interrupção, mas Mostra. temos que conhecer o Nick, que é aqui o gato mais veterano aqui Ah, da casa, ok? É ah, este senhor que aqui está. lindão, é E- um ok? gentleman. Participa-se Yeah. muito. É o Brad Ah, Pitt de um dos gatos cá no sítio. É pronto, isso eu tenho mesmo, pronto. dificuldade, eu posso mostrar, mas a minha câmara não deve vir ajudar. A minha câmara é quase fixa, não ajuda muito, mas a Hum. Yuki está aqui a lamber a Maruki. Que giro. Estão numa irmandade, não é a Yuki, mas a Yuki já vai sair que ela não gosta muito de ficar aqui. Muito bem, então estava eu a dizer que me parece pertinente a tua pergunta, não me ofende nada que queiras falar sobre isto em termos públicos, até porque, como eu te digo, para os meus pacientes, isto é público, ou seja, eu falo muito sobre esta situação aos meus pacientes, sobretudo aqueles que andam à procura de um sentido para a vida e por aí fora. Ahm, eu não sou propriamente uma pessoa que decidiu ser psicóloga desde pequena. Na minha história não é essa. Eu desde os 4 anos de idade queria ser veterinária e estudei para isso, esforcei-me para isso, tive sempre muito bons resultados e entrei em veterinária. Eu ajudava na faculdade. Mas acontece que eu tenho um problema visual muito importante, ou tinha, vamos falar assim, que era uma questão genética, que vem de família, há muitas pessoas cegas na minha família, e a minha situação era delicada em termos visuais, e eu fui convidada a sair da faculdade por ser incompatível com o exercício de uma profissão na área médica, fosse com animais ou não.
Pronto, foi um grande choque para mim. Eu estava desde os 4 anos a preparar-me para isso e depois ainda tive a infeliz ideia de cursar medicina e foi o que eu fiz. E também aconteceu o mesmo. Ao final de um ano fui convidada a sair da faculdade pelos mesmos motivos. Esses motivos, em 2008, quando eu já tinha 40 e tal anos, ahm, reverteram finalmente. Também há histórias felizes, não é? Pronto, eu sou uma delas. Eu tenho tido muita, muita sorte com a vida e mesmo quando às vezes temos reveses, eu sei que tempos virão que me vão voltar a ajudar a endireitar. E então, em 2008, eu tive de facto uma resposta absolutamente estrondosa, num sucesso extraordinário com a minha questão visual. E as coisas mudaram. Mas, entretanto, não é? Estamos nos inícios dos anos 80 e eu estou na faculdade com 17 anos, 18, e começo a sentir que não tenho rumo, pelo menos aquele que eu tinha programado para mim. E ainda cursei enfermagem, vários cursos de enfermagem, sempre fora da realidade, isto agora à distância que eu vejo, não é? Eu não, era como se querer, ser cega e querer ser bailarina, era mais ou menos o mesmo, não é? E, portanto, eu não me conformava que a minha baixa visão, que era uma visão mesmo muito subliminar, ali no arraiar quase a deficiência visual, não me trazia felicidade, pronto. E durante algum tempo andei até deprimida. Até que um dia eu fui ao Ministério da Educação, naquela altura não havia a internet, nem a comunicação como hoje a conhecemos, não é? E estudei minuciosamente todos os dossiês e os currícula vitae de de todos os cursos relacionados com as ciências que não me indicassem que a única saída fosse só dar aulas, que eu não queria dar aulas, ok? Pelo menos a crianças não queria. Pronto, e então encontrei a psicologia. Eu não sabia bem o que é, sou sincero, ok? Na minha altura não havia psicologia sequer no liceu. Eu vi lá cadeiras muito conectadas com a medicina e, portanto, foi isso que eu quis ver. Pronto, fico por aqui. Devo dizer que fiz 3 anos de generalista, eu sou filha da Faculdade de Psicologia da Universidade Clássica de Lisboa. Eu, nos 3 primeiros anos, odiei, não sabia o que andava lá a fazer, mas sabia uma coisa: eu ia continuar. E foi na especialidade, na pré-especialidade, aí por volta do quarto ano ou coisa que eu valha, que eu conheci um professor muito especial na faculdade que me fez ver o mundo com outros olhos. Esse professor já está falecido, é o professor Coimbra de Matos, uma pessoa que eu considerava que tinha muito pouca pedagogia, mas que era um homem fascinante. E a partir daí, o meu interesse pela psicologia subiu, mas subiu ao ponto de eu não estar nada conectada nem com a avaliação, nem com o diagnóstico, nem nada disso, nem com o trabalho com crianças, nem isso. Eu estava muito, muito, muito apaixonada por esta viagem interna que a psicoterapia pode fazer com as pessoas, é ajudá-las na autorregulação de uma maneira progressiva, num caminho de autoconhecimento. Pronto. E foi isso que o professor Coimbra de Matos me ensinou a procurar e foi isso que eu procurei a partir daí ao longo da minha vida. Depois especializei-me na área da saúde, fiz mestrados, fiz doutoramento, tudo na área da saúde, mas sempre, sempre com a perspectiva da psicoterapia ao meu lado. Fiz especializações reconhecidas pela ordem na área da psicoterapia e um belo dia conheci a terapia corporal, por exemplo, e especializei-me mais nessa área e é aquela que eu exerço mais em termos de consultório presencial. Hum. Em termos de consultório online, eu não exerço a área corporal, mas exerço os ensinamentos dinâmicos e analíticos que me foram legados pela minha especialização na área corporal. De qualquer modo, esta caminhada não foi fácil, assim, é dita como eu digo, parece que foi assim, olha, a Susana sai de uma coisa, mete-se noutra. Não, teve muita dor psicológica no caminho e por isso muitas vezes na história dos meus pacientes eu encontro pessoas que não conseguem tomar decisões ou que estão fora da realidade em relação às decisões que têm que tomar. Eu costumo falar sobre a minha história e explicar-lhes que eu também estive nesse sítio, né? Muito fora da realidade, com dificuldade em perceber
que aquilo que era a minha realidade própria estava desadequado aos meus sonhos, que nem sempre todos os sonhos são viáveis na nossa vida e que também às vezes é difícil, mas é muito possível nós redirecionarmos a direção da nossa vida, né? Ah, e costumo também recomendar aos meus pacientes um livro engraçado de um senhor, de um neurocirurgião pediátrico americano, que fez uma autobiografia sobre a forma, com o título Dentro da Loja Mágica. Hum, Ele chama-se James Roti, ainda é vivo, e ele faz um livro pequeníssimo, não é que seja uma loja mágica, mas é uma loja de produtos de magia. Este senhor mostra no seu livro como é possível ter uma infância absolutamente escabrosa, que é o caso dele, de muita dificuldade relacional, muitas dificuldades económicas, muita dificuldade em direção, dar uma direção à vida. Os pais estavam absolutamente perdidos na vida. O pai era alcoólico em último grau, a mãe era suicidoide sistematicamente, e ele acompanhava isto, ele e os irmãos, ninguém o acompanhou a ele ao longo da vida, e depois ele vem a ter uma carreira brilhante em vários níveis e vem a ter um sucesso estrondoso em tudo o que faz. Chega a ser multimilionário, do qual ele vai depois abdicar mais tarde, porque finalmente começa-se a perceber que é preciso fazer uma jornada com o coração. Não hum, chega a fazermos uma jornada só com a cabeça. Por isso é que eu digo que eu muitas vezes falo com os meus pacientes sobre a minha própria história, não é? Não chega só a nós definirmos quer chegar ali e desta maneira. Ou seja, eu posso traçar objetivos, até pode ser smarts, não é? Todos muito bem mensuráveis, específicos, realistas, blá blá blá, aquilo tudo que nós sabemos, mas depois se eu não tenho uma maneira de me abrir ao mundo e de recepcionar as relações, ou de me dar nas relações, ou de me autorregular na maneira como emocionalmente a vida tem impacto sobre mim, então eu não consigo. claro. Ok? Pronto, no meu caso, ter feito uma terapia longa, eu no meu caso fiz 7 anos de terapia por escolha própria, foi um processo de crescimento enorme, gigantesco na minha vida e que me ajudou a sair de alguns sítios onde eu estava ainda fixada e embargada. Hum. É muito interessante. Estava a ouvir-te e estava a recordar-me de não só também da minha experiência, que não vou agora tomar muito tempo com isso, mas partilhar que muitas vezes as pessoas têm a expectativa de que um psicoterapeuta, um profissional de ajuda, de uma maneira geral, seja uma espécie de super ser humano, que não tenha falhas, Missionário, não é? que não tenha dificuldades pessoais, que seja uma pessoa perfeita. Na medida em que só sendo perfeito é que se terá credibilidade para ajudar o outro nas suas dificuldades. E aquilo que eu consigo perceber, quer da minha experiência, quer da experiência de outros colegas nossos, é que a experiência e, sobretudo, os, as vicissitudes da vida são lições, com um valor incalculável na nossa vida enquanto profissionais. Um, o nosso valor enquanto profissionais não depende só das nossas competências técnicas, mas depende também da nossa humanidade e até da nossa humildade, diante das dificuldades da vida, porque a pior coisa que nós podemos encontrar é um profissional arrogante, que adota uma postura julgadora em relação a nós. Sermos julgados por um psicólogo não é de todo agradável e não é minimamente adequado. E a experiência de vida, sobretudo as dificuldades, trazem-nos essa tal humildade que nos coloca numa posição em que fica perfeitamente inadequado julgar quem quer que seja, e só a partir de um lugar de não julgamento é que nós conseguimos efetivamente ajudar as pessoas. Portanto,
é a altura também de desmistificar isso. Os psicólogos também têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, também fazem psicoterapia. Uhum. Ahm, e isso é um sinal de saúde e da nossa ah, preparação da criação de condições para podermos estar numa profissão de ajuda a outros seres humanos. Ah, Sublinho completamente. yeah. Pronto, olha, obrigado pela tua partilha, Nada, Susana. nada. E outras conversas seguirão, porque eu já percebi que temos muitas coisas para conversar e para partilhar com os nossos amigos aqui na internet. Está bem? Terei Olha, todo o gosto. eu vou entretanto pôr a referência do livro que mencionaste, vou pôr como comentário também aqui, né, como texto associado Uhum. à publicação deste vídeo para que as pessoas também possam aceder. Está bem? De acordo, sim, Portanto, olha, senhor. um beijinho muito grande Obrigada, e um obrigado. beijinho. O resto de um bom fim de semana. Tchau, Tchau. tchau, tchau, tudo bom.